Um grande encontro. Um lugar onde pessoas reais, de corpo e alma, compartilham sua vida e parte de suas histórias. Mais do que uma peça de teatro. Um veículo para possibilitar esse encontro, pensar nas nossas origens e nos reconectar à nossa ancestralidade. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o espetáculo Niogolon. Olá, eu sou Leandro Fazola e esse é mais um vídeo do projeto Novas Linhas, a produção cênica da Baixada em 2021. Esse projeto foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 e é apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o espetáculo Niogolon, do Grupo Artesão, que tem texto coletivo e direção do Johnny Jarp Pontes. Niogolon é uma palavra de origem africana que significa nos conhecer, e que também é o equivalente ao que vários outros países pelo mundo chamam de teatro. Para montar essa peça de teatro, o Grupo Artesão envereda por essa pesquisa de conhecer o outro e convida vários artistas de vários grupos de teatro da Baixada Fluminense para se reunirem e ouvirem e partilharem as suas histórias. É algo que, posteriormente, após a montagem do espetáculo, ele também faz com o espectador. Ele chama o espectador para fazer uma coisa muito rara nos dias de hoje, que é sentar em roda, é olhar o outro no olho, é partilhar histórias e é conhecer uns aos outros. Quando se quer ir ao Niogolon, não se diz assim, eu vou ao Niogolon, entendeu? Mas sim, eu vou aclarar a minha visão. É um lugar de troca e de abertura. Isso ocorre novamente. E daqui para frente, só direi a palavra no âmbito do encontro. O espetáculo assume essa lógica de conversar em roda e dispõe os atores num quase círculo, num semicírculo, para que cada um possa contar as suas próprias histórias ou as histórias dos personagens que eles vestem. E nesse caso, a gente fica numa dúvida entre o que são histórias reais, o que são histórias fictícias. Dentro desse jogo de contação, tudo é permitido. Inclusive, o espetáculo abre espaço para que o próprio público se sinta à vontade para ele também contar as suas histórias. E nessa lógica de encontro, o lugar de onde se vem se torna o grande impulso para gerar essas histórias. E esse lugar pode ser visto e entendido das mais variadas formas. Pode ser sua cidade, seu território, o útero, a Baixada, o Nordeste, a África, o terreiro, a encruzilhada. O tempo todo parece ecoar uma pergunta que é: de onde você vem? Aqui, a quem, aonde você pertence? E muitas dessas histórias parecem conduzir a ideia da figura materna, ou das figuras maternas, mães, vós, bisavós, tataravós, pensando numa lógica de ancestralidade. Mas o espetáculo também amplia um pouco esse conceito de ancestralidade, mas pensando também na formação de uma futura ancestralidade. Em algumas dessas histórias tem a consciência de que nós somos os futuros ancestrais, de que nós nos espelhamos, de que nós nos vemos nesse espelho do passado. E que, ao mesmo tempo, isso faz com que a gente crie uma consciência sobre quais caminhos tomar, uma vez que futuramente nós seremos esses antepassados. Na minha ancestralidade, eu encontro cada centímetro do menino que habita dentro de mim e dos tantos outros que me acompanham. Fecho os olhos, respiro, ouço a batida do meu tambor interno, ela me aponta cada passo. Enquanto imagem não só que o espetáculo traz para o público, mas imagem que o espetáculo provoca no público, a mim dá a impressão que o espetáculo é todo fundamentado a partir da ideia de um círculo. Partindo da roda de conversa, para a gira do terreiro, para a roda de capoeira, para a cantiga de roda. O tempo todo a gente vai vendo estruturas circulares se moverem. Seja nessa lógica de mãe, filha e avó, esse círculo da vida, esse ciclo da vida, a roda da fortuna, o tempo todo parece que a gente caminha, de certa forma, em círculos.
Mas caminhar em círculos aqui não é uma coisa negativa. Ainda que a gente chegue no mesmo ponto, depois de fazer todo esse trajeto circular, quando a gente chega ali, a gente já está completamente modificado pelas experiências no percurso. Olhar para trás é respirar. E aí eu olho para mim. E cada vez mais eu vejo. Foi olhando no espelho em mim que eu me encontrei em você e nelas. Foi aí que eu entendi tudo. Essa estrutura de vários monólogos permite à direção passear a cada nova narrativa por diferentes formas de fazer teatro. De interpretações mais realistas a corpos mais fragmentados, a corpos que flertam com certa estranheza permitida por essa pesquisa no primitivo, no mítico, no sobrenatural, passeando até por corpos completamente pautados nas pesquisas dos orixás. A cada nova história, a direção traz algo novo. Assim, diversas formas de fazer teatro ou conduzir o encontro convivem harmoniosamente, permitindo que a direção extraia de cada ator, de cada membro desse elenco, o que eles têm de melhor a oferecer. E sem que a diferença aqui cause nenhum atrito de linguagem. Pelo contrário, através da diferença, a encenação vai criando uma massa coesa, como se fosse uma velha receita de família, em que vários ingredientes diferentes, cada um na medida certa, acabam resultando num bolo gostoso para tomar com café no final da tarde. E mais do que nunca, é preciso ressaltar aqui também o mérito desse elenco. Não de forma individualizada, ainda que num elenco grande como esse seja possível destacar um ou outro ator que sobressai. Mas de forma conjunta, esse é um elenco coeso que trabalha mais do que o seu próprio momento de fala, trabalha a escuta ativa. É possível perceber durante todo o espetáculo como aquele grupo tem uma conexão, como aquele grupo está ali comungando daquele momento em comum. Está de fato fazendo desse espetáculo um grande encontro. Enquanto o outro está falando, quando a gente para olhar cada um, a gente percebe um brilho nos olhos, a gente percebe uma vontade de ouvir, uma vontade de escutar, ainda que seja um espetáculo que se repita várias vezes e que aquelas histórias eles já estejam cansados de ouvir nos ensaios. O espetáculo parece o tempo todo provocar no público uma espécie de nostalgia, uma espécie de saudade, e aqui correndo o risco de parafrasear o Neymar, uma espécie de saudade de coisas que a gente nem sabe se viveu. Saudade de sentar na calçada, colocar as cadeiras na calçada para conversar, saudade de sentar em roda só para bater papo, saudade de sentar em torno de uma fogueira para ouvir histórias. São várias saudadezinhas de coisas que não necessariamente a gente passou nessa vida, mas que de alguma forma estão no nosso imaginário, que me faz pensar se de alguma forma não estão no imaginário coletivo, numa lógica de ancestralidade, numa lógica de antepassado. São coisas que parecem que fazem parte da gente, e o espetáculo traz de volta essa saudade. E também a saudade desse encontro, que voltando lá para a origem da palavra Nilgolon, essa saudade do teatro, de estar no teatro, de fazer teatro, de participar do teatro. E é uma saudade que ganha mais força quando a gente pensa que esse espetáculo foi montado dentro do período de lockdown e foi começando a se apresentar nesse momento de reabertura, em que estar no teatro ainda não é algo que faça parte completamente da nossa rotina. Então, fazer parte daquele momento acentua essa saudade e essa vontade de estar presente. Eu queria poder abraçar minha mãe, não por ela ser minha mãe, mas era por ela ser mulher. Queria poder arrancar de mim tudo que um dia ela já me contou. E dela, queria arrancar tudo e colocar no lugar afeto, carinho e liberdade. E tantas saudades provocadas parece que vão se acumulando, em determinado momento elas deixam de ser saudade e se tornam pertencimento. Em vários pontos do espetáculo eu comecei a me ver pensando na minha avó, já falecida, eu comecei a sentir o gosto do bolo de fubá da minha avó. E olhando em volta aos espectadores, eu tinha a impressão que na cabeça de cada um deles também começavam a surgir várias memórias trazidas por esses atores. E essas memórias juntas, essa sensação junta, ia criando uma aura no ar que de repente era como se a gente tivesse também naquele encontro passado a pertencer e criado uma própria comunidade. A partir de tudo que o espetáculo provoca na gente, ele consegue fazer com que em pouco mais de uma hora a gente tenha uma grande noção do que é ser uma aldeia.
buscando celebrar essa ancestralidade, o espetáculo ele vai em pontos mais longínquos, como uma celebração, um culto às matrizes de cultura africana, às matrizes indígenas, mas também a essa ancestralidade mais próxima, flertando com outras coisas mais contemporâneas. Isso se reflete não só através das histórias, não só através das imagens provocadas, mas também através da presença da música, que é muito importante para o espetáculo. E essa música ela vai passeando por canções da MPB, por músicas do nosso cancioneiro popular, por músicas de matriz africana, por músicas com uma identidade indígena. Tudo isso vai criando, vai compondo uma massa sonora que esse espetáculo traz, que o tempo todo vai celebrar o que já passou. Metade foi tu que me deu, salvando minha O espetáculo o tempo todo trabalha com as emoções. Sejam as emoções que aparecem no próprio elenco, como as emoções que o elenco desperta nos espectadores. Enquanto eu roteirizava esse vídeo, eu acho que era uma das vezes que eu mais viajava, que eu mais filosofava, que eu mais refletia por outros lugares que não da ordem racional. E eu acho que talvez seja exatamente isso. Num espetáculo que flerta diretamente com a ideia de rito, com a ideia de teatro ritual, talvez pensá-lo exclusivamente pelo caminho racional não dê conta de tudo que ele oferece. E dizia que o filho que tem família foi saudade, ele nunca está só. Hoje eu estava pensando em casa e lembrei da história de vovó. E se você curtiu esse nosso encontro, deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar mais, vamos falar de nós, das nossas impressões. E se gostou, se inscreve no canal, aqui do lado tem outras sugestões de outros vídeos para você conhecer. Fica aqui comigo.